Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, a família também. Muito bem, nós vamos fazer uma retomada, né, desse tema, propriedades dos materiais, que nós iniciamos no comecinho do ano letivo e fomos interrompidos devido ao nosso coronavírus, tá? Então, a habilidade era uma habilidade do quinto ano, a 01B, certo? Que era identificar e relatar o uso dos materiais no objeto mais utilizado no nosso cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para fim desejado, como, por exemplo, os materiais que estão na nossa volta. A gente tem que saber e identificar, né, esses tipos de materiais. Bom, aí está uma perguntinha bem investigativa. O que é matéria? Quando eu estou em sala de aula, eu pergunto para vocês, gente, o que é matéria? E muitos me respondem, é de geografia, matemática, de ciência. Não, não, não. Agora, pensando nas ciências, nós vamos saber que matéria são tudo que está na nossa volta, ok? A borracha, o lápis, o caderno, o ar que respiramos, isso é matéria. O que a gente pensava que era matéria, não, é disciplina. Então, geografia, ciências, matemática são disciplina. E na nossa cabecinha agora, matéria é tudo que está na nossa volta, ok? Aqueles que a gente enxerga e aqueles que a gente não enxerga. Então, galerinha, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês terem noção, né, quando a gente fala de matéria. Então, aqui, ó, matérias, aqui está mostrando os materiais de construção, a parte elétrica, o estojinho, né, e a caixinha de lápis. Muito bem, como eu falei, matéria é tudo que vê e o que não vê. Então, o conceito de matéria, né, para a gente ter uma ideia, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá bom, galera? Esse é o conceito, tá dentro da ciência, jamais podemos esquecer. Nós vamos trabalhar isso por muito tempo nas ciências, tá? Então, aqui, ó, esse frasco é uma matéria. Ele está ocupando um lugar no espaço. Ele tem massa? Tem, porque eu estou vendo essa massa. O ar que nós respiramos tem massa? Tem, mas eu enxergo? Não, mas ele tem massa também, né? E ocupa um lugar no espaço. Ah, dona, mas o líquido que está dentro do frasco está ocupando o mesmo espaço? Não, cada um ocupa o seu espaço. Nós não temos um espaço vago dentro do frasco? Então, quer dizer que ele está ocupando esse espaço vago. O líquido está ocupando. Então, a matéria líquida está ocupando aqui dentro. Ok, galera? Muito bem. Então, vamos para o próximo. Muito bem. Então, vamos lá então para as definições, né, das propriedades da matéria. Princípio, eu tenho que ter na minha mente que as matérias, elas têm duas partes, as gerais e a específica. O que é gerais e o que é específica, tá? Então, a gente tem que ter esse conceito. Então, quando a gente fala na matéria, a gente tem de ver que nós estamos avaliando ela no geral ou nós estamos avaliando ela na específica. Então, nós vamos entender essas propriedades, ok, galera? Muito bem, como eu falei, elas estão repartidas a propriedade em duas partes, gerais e a específica. As propriedades gerais são aquelas comuns em todas as matérias, independentemente da sua composição. Então, seja qual for a composição dessa matéria, ela vai ter a massa, ela vai ter a extensão, ela vai ter inércia, ela vai ter impenetrabilidade, ela vai ter a divisibilidade, a compreensibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, constituibilidade, ok? Então, vamos para a próxima. Então, aí, as propriedades específicas, elas caracterizam a matéria, servem para identificar os materiais de acordo com as suas particularidades, que podem ser funcional, física, química, organoléptica, ok? Nós vamos ver profundamente nas organolépticas, porque quando a gente entrar no sistema nervoso central, aí nós vamos conhecer os órgãos sensoriais, e aí a gente vai saber mais
sobre a cor, som, sabor, odor. Já na química física e funcional, nós vamos entrar por parte durante esse ano, tá? No decorrer dos anos, nós vamos aprofundando a funcional, a física, a química. Vocês vão ver elas um pouquinho por vez, mas a gente vai aprofundar bastante até no nono ano. No nono ano, a gente aprofunda a funcional, a física e a química. Tudo bem? Muito bem. Aqui o estado físico da matéria, certo? Nós temos que ter esse conceito que as matérias, elas são encontradas na forma sólida, líquido e gasoso. Então, por exemplo, se eu perguntar a borracha, em que estado está? Está no estado sólido, dona. Meu óculos, que estado que está? Estado sólido. E a água que está dentro da garrafinha de vocês, que estado está? Líquido. Então, a gente pode, né, perceber que a matéria são encontradas nesses estados. E também tem o gasoso que está assim no ar, né? Que a gente não enxerga, mas ele está aí presente. E nós vamos ver vários experimentos que vai nos mostrar essa forma gasosa. Tudo bem? Muito bem. Aí nós estamos vendo um esquema de mudança do estado físico da água. Falei muito em sala de aula sobre esse esquema. E falei que nesse esquema a gente tem de fazer uma leitura. E para fazer uma leitura, a gente tem que ter o conhecimento. E expliquei que a matéria, né, ela pode estar no estado sólido e para o líquido, tá? E depende do quê? Depende de duas coisas: temperatura e pressão. Nós vamos estudar bastante, né, aqui no sexto ano, a temperatura e vamos também falar da pressão. Então, para que a matéria ela saia de um sólido e ir para líquido, ela vai precisar de quê? Um aumento de temperatura. Por quê? Como nós estamos vendo a água ela está na forma sólida, ela está no gelo, ela está em baixa temperatura, não está? Então, para a água virar sólido, ela está em baixa temperatura. E para ela virar líquido, ela precisa que aumentar a temperatura. E esse processo, eu falei para vocês que chamava fusão. Aí também falei da vaporização, quando ela está no líquido, aumentou-se demasiadamente a temperatura e ela foi para o gasoso, ela vaporizou, né? E quando ela está no gasoso, ela baixou e ela faz o quê? Uma condensação. Ela veio para o estado líquido. E do líquido, ela veio para o estado sólido, é solidificação. E temos também a sublimação, que ela vai do sólido para gasoso e do gasoso para sólido. Eu expliquei muito bem esse esquema em sala de aula para vocês. Da sublimação, eu falei de uma matéria chamada naftalina, né? Que ela faz esse processo, né? Que ela está no sólido, depois ela vai para o gasoso, ela sumiu, né? Então, a gente tem que ter bastante esse conceito, que isso daí nós vamos ver em todo o nosso percurso, tá? A gente não pode esquecer. Físico, e falei também porque é físico, porque não muda sua característica. Então, eu deixei essa parte aí bem extinta, para vocês não esquecerem que a matéria, quando ela passa de um estado sólido, líquido e gasoso, ela só vai poder ocorrer se tiver o quê? A temperatura e pressão. Se não tiver a temperatura influenciando na matéria, ela não faz o processo ou da fusão, ou da vaporização, certo? Da condensação e da solidificação. Então, para que haja a mudança do estado de uma matéria, ela vai estar o quê? Ela vai estar sendo interagida com a temperatura e pressão. Tudo correto? Se alguém tiver alguma dificuldade, pois pode entrar em contato comigo. Então, vamos dar o início. Nós vamos conhecer, então, as propriedades gerais da matéria. São 9, tá? São 9 propriedades. Nós vamos ver cada uma delas. Nós vamos conhecer, né? Para que a gente, ao longo do ano, a gente poder identificar essas propriedades. Tudo bem?
Então, eu coloquei alguns exemplos aqui: temperatura, volume, densidade, massa, ponto de ebulição, também são as propriedades. Algumas são específicas, outras são gerais. Bom, então nós vamos conhecer a primeira propriedade, né, da matéria, certo? Geral, galera. Não estou falando da específica, são 9. Estão lembrados? A geral, então nós vamos dar início agora. Massa e peso são diferentes? São. Massa eu tiro numa balança. Coloquei aqui, ó, um desenho: Terra, Lua, Júpiter, Sol. A massa e peso, vocês estão vendo aqui, ó, que as medidas são diferentes? Porque massa, ela está em quilograma e peso está em newton. Então, o peso eu tenho que tirar por um aparelhinho chamado dinômetros, certo? Então, a gente põe essa massa no dinômetro, onde não vai estar influenciando, né, a pressão, né, que a gente tem da atmosfera. E aqui, ó, a massa, quando eu coloco na balança, ela já sofre essa pressão, certo? Então, aí, a gente tem em quilograma. Então, aqui, ó, peso e massa são diferentes. Um é por quilograma e o peso é por newton, ok? Lembrando, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a sua capacidade de manter o movimento em repouso. Quer dizer, quanto mais massa eu tenho, mais eu vou ter dificuldade de manter o quê? E essa massa em repouso. Então, vamos entender um pouquinho o que é inércia. Então, aqui está apresentando já a segunda propriedade, a extensão. O que é a extensão? Corresponde à capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço, em qualquer estado físico, que é a medida pelo volume. No caso, né, nós vamos ver o que é um pouquinho o volume e vamos falar a extensão. Podemos falar de um volume, podemos falar de um sólido também, né? Nós estamos aqui, ó, o sólido, o líquido, o gás. Quer dizer, o que é a extensão? Se vocês estão me vendo, vocês estão me vendo como? Vocês estão vendo meu corpo inteiro, então é a minha extensão. Para a gente ter um conceito de extensão legal, eu vou fazer o seguinte comparação. Vamos pensar que eu tenho 100 lápis de cores e quero colocar num estojinho que cabe no mínimo 3 canetas. Dá para eu colocar? Não, não dá, porque a extensão dos 100 lápis de cores é maior que as 3 canetas que cabem lá dentro. Tá dando para entender? Outra colocação. Por exemplo, Piracicaba. Será que cabe na cidade de São Paulo? Se eu pegar a cidade inteirinha de Piracicaba e colocar dentro de São Paulo, será que vai caber? Cabe. Legal. Então, uma comparação legal. Então, porque a extensão de Piracicaba é menor que a de São Paulo. Agora, se eu pegar São Paulo e colocar dentro de Piracicaba, dá? Não dá, porque a extensão de São Paulo é maior que de Piracicaba. Tudo bem, galera? Então, vamos para a próxima. Então, essa aqui é a terceira já propriedade, a inércia, ok? O princípio de inércia indica que um copo, se estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de manter-se nesse estado, até que a força haja sobre ele. Então, aqui, galerinha, veja aqui, ó, que legal, né? Nós temos um copo, nós temos um papelzinho, tem uma moeda aqui em cima. Os dois não estão em repouso? Os dois estão paradinhos, não tá? Tá em repouso. A partir que eu fiz a ação, ok? Eu fiz uma força no papelzinho, eu adquiri uma força e puxei. O que vai acontecer com a moeda? Ela vai cair dentro do copo. Porque tende da moeda estar em repouso. Entendeu? Isso é inércia, é o princípio da inércia. Então, ó, quando uma moeda é colocada em cima do papel, ela se mantém em repouso. Ao tirar a folha, a moeda se movimenta e cai por a força da gravidade. Ajuda sobre ela. A tendência é cair, né? Então, quem andou foi o papel e ela, caiu dentro do copo. É legal. Muitas vezes o aluninho gosta de fazer esse experimento para ver se isso é verdade. Então, eu sugiro a vocês que façam esse experimento em casa. Vocês vão ver que é super legal. Bom, galera, aqui tem uns exemplos já de inércia. Então, eu vou deixar para vocês lerem, para não ficar muito amplo, mas são exemplos, né? Então, aqui no primeiro exemplo aqui que eu coloco, imagine um caminhão e um carro, né?
um parado, os dois parados, no sinaleiro vermelho. Daí abriu o verde, o que acontece? O caminhão sai rápido ou é o carro que sai rápido? Lógico que vocês vão falar para mim que é o carro que sai rápido. Por quê? Porque a massa, ela é inferior do que o do caminhão. Então, a massa do carro, ela é inferior, ela é mais leve, então ela não é tão pesada. Então, ela fica mais leve, então ela tem a facilidade de sair melhor. É a mesma coisa aqui, ó, em relação à massa também, tá? Que eu falo no caso de frear, né? Então, vamos pensar, um trem vindo uma velocidade e ele vai ter de frear. Então, ele vai fazer uma frenagem, né, no trem. Muito bem. Fazendo essa frenagem, o que vai acontecer? Ele vai frear rápido? Não, ele vai demorar para frear. Então, ele anda, né, arrastando o vagão por causa da quantidade de massa que tem o trem. Né? Já é diferente de um carro. Se eu pisar num carro, ele logo vai dar o quê? Uma parada. E mesmo assim, se eu estiver em grande velocidade, não ocorre isso, hein, pessoal? Se eu estiver em grande velocidade, o carro vai derrapar um pouco. Temos que ter um cuidado em relação à frenagem e velocidade. Mas esse item é legal também, que assim vocês vão ver bastante lá no 9º ano. Mas a gente vai falando no caminho, conforme a gente vai avançando no nosso conteúdo. Exemplo de outra inércia aqui também. Cinto de segurança, né, galerinha? Olha, esse aqui é muito importante. Quem anda de carro aí, né, ou de ônibus, hoje é obrigatório também nos ônibus, né, ter o cinto de segurança, porque a sua massa, ela vai estar em repouso. Quem está em movimento? O ônibus, o carro, ele vai estar em movimento. Então, se ele estiver no movimento a 100 km por hora, se ele colidir, o que vai acontecer? A sua massa vai ser projetada na velocidade do carro ou do trem, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e usar o cinto de segurança. Ele não foi inventado só para fazer enfeite no carro. Ele foi inventado para o quê? Para o quê? Prevenir, né, a gente ser o quê? Ser impulsionado para fora do veículo. E a gente tem de o quê? Tomar cuidado com a nossa vida. Aí um outro exemplo, molhar a mão e sacudi-las para retirar o excesso de água. O líquido abandona a mão por inércia, na tentativa de manter o movimento imposto por ele. O líquido está na mão quietinho, na hora que você chacoalha, ele vai sair conforme a velocidade da sua mão. Né? Olha que legal. Né? O outro exemplo. No arranque de um ônibus, o corpo do passageiro está impedido para trás, na tentativa de manter em repouso. Então, quer dizer, você está paradinho, na hora da arrancada, o que acontece com o nosso corpo? Ele automaticamente é lançado para trás, porque você tem que manter em repouso que você estava. Aí você vai vir para frente, porque é onde você está ganhando a velocidade daquele carro, ou então daquele avião, ou daquele trem. Tudo bem? Bom, aqui eu dei um exemplo de massagem, né? Então, você seria diagnosticar que isso aqui é uma lei da inércia, né? O princípio da inércia, o que mostra aí? Que um corpo em movimento tende o quê? Permanecer em movimento. O patins, ele que está em movimento. O menininho, ele está parado em cima do patins. Tanto é que isso é tão verdade que na hora que ele se trupica na pedra, como é o português fala, né? Aí o que acontece com o rapazinho? Ele é projetado para fora com a velocidade do patins, né? Então ele tende a continuar em movimento. Então ele está em repouso, mas quem está andando é o patins. Na hora que o patins para, o que acontece com o corpo dele? Isso é o princípio da inércia. Ele é projetado para fora. Então ele tende a continuar em movimento. Tudo bem? Muito bem. Aqui, quando a gente fala de volume, é uma das partes da matemática, tá? Mas ela está dentro das ciências também, né? Então, quer dizer, a massa, vocês estão lembrados da massa, né? Vocês estão pensando na extensão dessa massa, né? Então, o que é o volume? O volume que está dentro de um recipiente, tá? Então, como que é a medida de um volume? Ele, na realidade, ele é medida pelas arestas. Eu tenho de comprimento, largura e altura. Então,
eu tenho o volume que está aqui dentro, correto? E a gente não pode esquecer que esse sistema, né, a gente fala que é um sistema internacional, né, metros cúbico é sistema internacional. Por que cúbico? Porque ele tem 3 medidas, não vamos esquecer: comprimento, largura e altura, ok? Muito bem, aqui eu coloquei uma atividade que vocês vão realizar, né, para calcular um volume. Então, coloquei a primeira pergunta aí. A piscina representa a imagem abaixo, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura, 1,5 metro de altura. Quantos litros de águas serão necessárias para que essa piscina fique completamente cheia? Galerinha, o que é o volume? Não é uma matéria, ele está no que estado? Na forma líquida, não é? Então, eu quero saber quantos que eu vou colocar de líquido dentro desse recipiente. Então, eu coloquei aqui a solução da atividade. Primeiro, precisamos calcular o valor do volume dessa piscina, para depois calcular o volume do quê? Do litros, porque eu quero saber quantos litros, ok? Então, vamos lá. Então, para volume, eu vou calcular o que mesmo? Eu vou calcular comprimento vezes largura vezes alturas. São as 3 arestas. Então, vai dar igual a 42 metros cúbicos. Ó, esse 3, ele não tá aqui embaixo. Esse 3, ele é pequenininho aqui em cima, tá, galerinha? Eu não consigo. Bem aqui, ó, tá vendo esse 3? Ele é bem aqui em cima, ó, porque ele tá na forma exponencial, tá? E eu não consegui colocar aí, não sei porquê, tá? Mas ele é na forma exponencial, então ele fica 3 metros cúbicos. Esse 3 fica lá em cima. O que eu fiz aqui? Litros. Eu tenho 43 metros cúbicos multiplicado por 1.000, que é litros. Então, dá 42 mil litros. Tudo bem, galera? Muito bem. Chegamos, então, na quarta propriedade da matéria: impenetrabilidade. Então, aqui eu coloquei para vocês o que acontece, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, eu coloquei que tem a água, eu tenho o gelo. Eles estão ocupando o mesmo espaço? Não. Eles estão ocupando cada um o seu espaço, certo? A gente tem a noção que está ocupando, mas não está. Aqui embaixo, vocês vão fazer um experimento em casa, vocês vão colocar a água do copo até essa bordinha aqui, ó. Então, veja aqui, ó. Vocês vão colocar até a água aqui nessa bordinha aqui, ok? Pega uma pedra de gelo e coloca. O que vai acontecer? A água, a tendência é ela cair para fora. Por quê? Porque essa água que está jorrando para fora é o espaço que vai ser liberado para o gelo ficar. Deu para vocês entenderem? É fácil de entender, né? Impenetrabilidade. É a mesma coisa que aqui, ó. Ó, eu tenho 2 tubos, tá? Eu coloquei um líquido aqui, ó. Tem um volume aqui, certo? E marquei aqui. Aí eu peguei uma pedrinha e coloquei aqui dentro desse tubo. O que aconteceu? Aumentou o volume? Ele aumentou o volume não do líquido, mas sim daquela outra matéria ou massa que entrou e ocupou o espaço aqui dentro. Dá para entender? Então, esse daqui é impenetrabilidade, né? Então, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, tá? Então, foi aquele lá que eu falei bem no comecinho, a definição e o conceito de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, mas nem todas as matérias ocupam o mesmo espaço, tá? E é isso que eu quis dizer aqui, ok? Muito bem, estamos na quinta já. Quinta propriedade, divisibilidade. Olha que legal, né? Divisibilidade da matéria permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, mantenha sua propriedade. Quer dizer, se eu cortar a pizza em todos os pedaços, todos nós iremos comer a mesmo tipo de matéria, mesmo ele sendo fracionado. Lógico que aqui é um pedaço de calabresa e aqui é um pedaço de queijo. Só que esse, na hora que eu fracionei, os 2 irão comer os mesmos sabores da pizza. Deu para entender? Mesmo dividindo. Lógico que eu coloquei na forma da pizza, né? Para vocês terem uma forma de fração. Quando a gente fala fracionado, o que é? Divisão. Então, é bom que a gente coloque isso na nossa cabecinha, né?
Então, o que é a fração? Fração é divisão, divisibilidade. Se eu pegar um giz agora, quebrar, moer ele no chão, né? Ele vai reduzir em milhões de um papinho. Cada pedacinho daquele pozinho é uma divisão daquela matéria. Então, toda matéria vai sofrer divisibilidade, tá? Todas elas sofrem divisibilidade. Muito bem, chegamos agora já na sexta, que é a compreensibilidade. A compreensibilidade, ela, eu já até falei em sala de aula, né? É o quê? É a gente comprimir essa matéria. A gente comprime. E falei para vocês, gente, legal, o ar, ele pode ser comprimido. Como? Na seringa, a gente vê isso perfeitamente bem. Eu tenho aqui o embolo, certo? Pego meu dedinho, tampa aqui. Tudo isso aqui que eu puxei é ar, ok, galera? É ar. Aí eu pego esse embolo, empurro ele para dentro. O que eu estou fazendo com o ar? Eu estou comprimindo. Veja o espaço que eu comprimi. Tudo isso aqui, ó, foi o ar comprimido aqui, ok? Então, eu coloquei aqui explicando para você. Ao comprimirmos com uma força, seja ela, exercemos uma pressão sobre a matéria. É possível reduzir o seu volume. Quando um gás, como o ar, é comprimido, ele diminui o seu volume. Ao apertarmos o embolo de uma seringa até o fim, tampando o orifício, o ponto até onde vai o embolo mostra a quantidade de ar comprimido, certo? Porque o ar ele tem capacidade de ser comprimido, né? Esses gases, eles têm como comprimir ele. Tudo bem, galerinha? Muito bem. A sétima propriedade se trata de elasticidade, né? Então, não precisa falar muito, né? Que nós estamos vendo uma mola, né? Alguma matéria a gente consegue fazer a elasticidade, inclusive o elástico, né? O elástico vem do nome de elasticidade. Ele saindo do ponto inicial, aqui é um ponto inicial da mola, ao puxar essa mola, eu vou mostrar a elasticidade desse material. Então, até eu posso falar a resistência do material, até quanto eu posso puxar essa mola, ok? Então, essa parte é muito interessante, né? Porque a gente usa, né? E para fazer, para saber essa propriedade, eu tenho de aplicar uma força na matéria. Então, uma força aplicada no material gera uma deformação. Após cessar essa força, o material tem a capacidade de voltar no estado inicial. O elástico também. Uma vez que eu puxei o elástico, a hora que eu solto, ele volta para o seu ponto inicial. Tudo bem? Então, é uma outra propriedade também. Essa aqui é facinho até de vocês decorarem, né? Que é a compreensão e elasticidade que a gente mais usa. Bom, a oitava propriedade é indestrutibilidade. Essa propriedade, ela é muito legal de entender, tá? A matéria, ela não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Essa é a lei de conservação da massas. Então, que legal. Então, para a gente entender o que aconteceu aqui. Eu tenho uma fogueira, certo? E eu pus fogo nessa fogueira. Então, o que aconteceu aqui? Ela fez uma transformação. A madeira virou cinza e, ao mesmo tempo, liberou o quê? Fumaça. Fumaça não é um gás? Esse gás não é tóxico para a nossa saúde? Então, ela houve o quê? Uma transformação. Dá para ver nitidamente essa transformação. Então, aqui, ó, quando a madeira de uma fogueira queima, ocorre uma transformação da matéria. A combustão faz com que a fumaça seja produzida pela reação do carbono da madeira com o oxigênio do ar. Então, aqui a gente fala triângulo de fogo. Olha que legal. Para que haja fogo, eu preciso de um combustível, o comburente, e ele se transforma em combustão. Legal, nós vamos ver bastante isso daí nas próximas aulas. Tudo bem? Mas esse aqui é o triângulo de fogo, que a gente fala, né? Então, se não há presença de oxigênio, não há fogo. Então, eu preciso desses três elementos, né? O comburente, o combustível, para que haja, então, uma combustão. Essa nona propriedade, descontinuidade, ela é simples, mais ou menos, vocês acabam confundindo um pouquinho essa propriedade aí, né? A matéria possui espaços vazios que representa a descontinuidade.
Esses poros são espaço entre as moléculas que podem ser maiores ou menores, ok? Então, o que acontece? Então, aqui está uma molécula. Entre uma molécula e o outro, existe um espaço aqui. Isso que nós chamamos de descontinuidade. Tem alguns que os espaços são maiores e tem alguns que são espaços são menores, ok? Nós vamos vendo essa daqui, nós vamos ver no decorrer do ano, nós vamos falar mais dela também. Aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de propriedades específicas, né? E estou falando da densidade e estou falando da dureza. É o que nós vamos trabalhar muito agora no sexto ano, tá? Vou trabalhar outras partes organoléticas e vou trabalhar também, né? Algumas que eu falei para vocês, que é a ebulição, tá? Nós vamos trabalhar isso. Na próxima matéria, a gente vai entrar um pouquinho mais nas específicas. Mas só para a gente ter uma ideia um pouquinho dessas duas aqui, que são específicas, o que seria densidade? Vocês vão ouvir muito que eu vou falar densidade. Então, eu coloquei para vocês aqui, densidade é a relação entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão de temperatura. Então, quer dizer que se eu tiver aqui um copo de água, vocês estão vendo que o ovo está aqui, mas ela está no meio salgado e a outra está no meio doce. Uma faz com que faça flutuar e a outra faz com que vá descer. Então, isso cabe o que a gente discutir nas próximas aulas, tá? Então, eu vou trabalhar mais propriedades específicas na próxima aula. Dureza também é a resistência que a superfície de um material tem o risco. Um material é considerado mais duro que o outro, como consegue riscar esse outro deixando seu suco, né? Então, aqui, ó, tem as que a gente vai ver, né? O giz, né? Que ele é um material mole, que ele risca, né? Um outro material duro, né? Ele é mais molinho. E a moeda, né? Também que eu coloquei, que a gente vai tratar bastante dessas matérias nas próximas aulas. Então, as partes, propriedades específicas, eu vou falar bem quando a gente trabalhar, então, a parte de misturas, né? De substâncias, que vai ser a nossa próxima aula. Bom, meus amores, chegamos no final. Como eu falei, as propriedades específicas das propriedades da matéria, iremos trabalhar no decorrer das outras aulas. E vocês têm uma atividade para realizar no Google Form, que eu coloquei para vocês aqui, né? Vocês vão clicar no link que vai ser enviado para vocês. E vocês, por favor, prestem atenção nas questões, né? E reveja antes de enviar. É uma coisa séria, a gente precisa saber se vocês entenderam ou não, tá? E se alguém ficou com dúvida de alguma coisa da matéria, vocês podem me chamar no Zap, que eu ajudo. Tudo bem, galerinha? Muito bem. Essa aqui é uma atividade que eu deixei para vocês experimental, tá? Eu não estou na escola, então eu não posso fazer essa atividade prática, mas eu vou tentar fazer um vidinho e gravar para vocês. Ou então, melhor, eu não vou fazer o vídeo não, porque eu quero o vídeo de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui 5 atividades práticas e eu gostaria que vocês fizessem um vidinho e mandassem para mim, tá? Vale nota, então você pode escolher o número 1, número 2, ou 3, ou 4, 5, que vocês tiverem em mãos, mais fácil de fazer, e mande para mim. Então, aí vocês vão comprovar e testar as propriedades citadas acima. Pode ser feitas em diversas pequenas experiências que tornam-se mais fácil sua compreensão. Se vocês realizarem, lógico que vocês vão entender melhor essa matéria, tá? Esse conteúdo, né? Porque matéria tudo tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, é melhor entender esse conteúdo de propriedades da matéria. Tudo bem, galerinha? Qualquer coisa pode me chamar que estou aqui para ajudar.